Fala, turma! Deu Ceará! O Alvinegro de Porangabuçu é bicampeão cearense. Começa esse vídeo parabenizando aí toda a nação alvinegra pelo título, por mais essa conquista, parabenizando porque, de fato, o Ceará vence com méritos o Campeonato Cearense, vence com méritos o Campeonato Estadual. Um time que termina o campeonato como o melhor ataque, a melhor defesa, um time que não perdeu, que só não foi 100% porque hoje não conseguiu vencer o Fortaleza, terminou o jogo em 1-1, mas o suficiente para ser campeão. É sobre isso que a gente vai conversar em 3 pontos, e aqui eu faço um parêntese e um pedido. A gente não vai falar só do jogo, vai falar do título do Ceará. Então, você que chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like para que esse vídeo chegue para mais pessoas, tá bom? Agradecendo a todo mundo que está aqui, nós somos mais de 8 mil inscritos, muito obrigado. Vamos botar uma meta agora, é rumo aos 9 mil, quem sabe a gente não se aproxime com esse vídeo também. Galera, vamos falar em 3 partes, em 3 pontos, o que eu vejo desse título do Ceará. O primeiro ponto, e talvez um ponto que nem vai ser tão destacado, porque o nosso olhar muitas vezes está muito voltado para os atletas, os jogadores, eu quero destacar o trabalho de Léo Condé. E eu falo isso entendendo que muitas vezes a gente é induzido, levado a comentar de forma positiva quando se ganha. E é levado a comentar negativamente quando se perde. E eu sempre bato nessa tecla. Eu tento fugir do resultadismo. O trabalho do Léo Condé, independente do título, ele é um trabalho muito sólido. Ele é um trabalho que tem aspectos concretos. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o Léo Condé tem sido no Ceará um estrategista. Ele tem montado de fato um time competitivo. E às vezes ser competitivo é primeiro reconhecer algumas limitações que você tem no próprio elenco, algumas limitações na sua construção de trabalho. E quando eu digo isso, é porque há mérito demais numa equipe que enfrenta um rival que tem mais capacidade financeira, né, no contexto atual, que tem um investimento maior também na construção do seu elenco, na formação do seu elenco, e você não perder nenhuma vez para ele. Se a gente olhar, são 16 jogos nessa temporada e só há uma derrota para o Náutico no segundo jogo, a primeira rodada da Copa do Nordeste. Dali para frente, nenhuma derrota. Pegou o Fortaleza 3 vezes, vence 2 e empata 1. Então, ainda que a gente consiga apontar algum ponto ou outro crítico que o Ceará precisa melhorar, é impossível a gente não dizer que o Léo Condé tem um time nas mãos e tem uma proposta de jogo muito bem definida. Isso não quer dizer que vai dar certo sempre, que vai ganhar toda hora, que pronto, agora é imbatível para qualquer adversário. Não, muito pelo contrário. Mas quer dizer que ele tem a capacidade de pegar um elenco como o do Ceará, de formar o elenco do Ceará, e ele usou na coletiva a palavra criatividade. O Ceará tem sido criativo na formação do seu elenco para tornar o time em campo capaz de competir em alto nível. Então, se a gente for olhar para o jogo de hoje e para os jogos anteriores contra o Fortaleza, o Ceará foi um time muito equilibrado entre defender e atacar. Defendeu, mas que atacou em boa parte dos jogos. Foi um time muito concentrado naquilo que precisava fazer. Um time que joga em bloco bem definido, uma defesa compacta. Os laterais que, por exemplo, nas 2 finais praticamente não passaram do meio de campo na construção ofensiva. Ele fixou ali 4 jogadores com um cabeça de área, deu liberdade aos pontas para atacar pelos lados, deu fluidez ao Mugni e uma extrema liberdade para ele flutuar no meio do meio campo do Fortaleza e jogando com o Pedro Raul como referência, ou na bola aérea, ou quando o Fortaleza pressionava a quebrada que fazia com que ele brigasse com os zagueiros. E isso não quer dizer também que acertou sempre.
O Ceará errou bastante em alguns momentos, devolveu a bola para o Fortaleza, como foi no começo do segundo tempo. O que eu quero dizer é que há um trabalho, há um plano para você tentar ganhar do seu oponente. E esse plano deu certo. Aí a gente precisa analisar também o resultado. A gente não é resultadista, mas a gente olha para o resultado. O Ceará conseguiu superar o seu rival e por isso há muito mérito no trabalho do Léo Condé. Esse é o primeiro ponto. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa as notificações e também deixa o like. Além disso, segue a Zirac, tá? Eu estou com uma camisa maravilhosa na cor verde, um pouco suado, porque eu estou na pegada aqui desde que eu cheguei do estádio, mas até isso é uma camisa boa, porque o cheiro fica mantido, o aspecto também fica legal, então ó, cola na Zirac, diz aí, vim pelo Manso e confere todas as promoções, tá bom? E ajuda o canal, porque aí eu consigo colocar um ar-condicionado para eu não ficar suando aqui, tá? Vamos para o próximo. O segundo ponto é a gente vai falar sobre um marco da partida. A expulsão do Gaston. O Gaston entra em campo no intervalo com o Brits machucado, o Diogo Barbosa vem também no lugar do Bruno Pacheco, o Vojvoda, a ideia do Vojvoda é espetar o Diogo Barbosa, o Ávila jogando na saída para fazer os lançamentos, procurar a subida ali, a infiltração dos jogadores de velocidade do Fortaleza e jogar o Ceará um pouco para trás, já que o Ceará baixava um pouco o bloco de marcação. Então, quando o Fortaleza vai desenhar esse plano de jogo, o Gaston é expulso de uma forma extremamente irresponsável. E é um marco para mim porque materializa uma inquietação do Fortaleza, uma falta de equilíbrio, inclusive emocional, para suportar ali. Não tinha nenhum contexto para aquela entrada do Gaston Ávila. E ele comprometeu o jogo do Fortaleza. Mas aí eu faço uma ressalva. Quando se imaginava que o Ceará sairia para o jogo, foi o contrário. O Fortaleza, talvez ali naquele ímpeto de mostrar que não estava morto no jogo, vai para cima, se lança ao ataque, consegue duas finalizações ali, duas ou três, duas vão para escanteio. Em um desses escanteios vem a cobrança, o cabeceio do Tinga e a bola sobra para o Lucas Sacha e ele faz o gol. O lance até foi revisado, mas enfim, na hora a gente já tinha visto que o gol era para ser validado. Fato é que o Fortaleza veio para cima. O gol do Fortaleza faz com que o Ceará faça as primeiras mudanças, coloque o Galeano e o Lourenço, o time fica mais ajustado para a necessidade que o Ceará tinha, e aí começa a criar, a bola começa a rodar com mais qualidade, o Fernandinho, que foi uma peça nula no jogo todo, talvez no confronto todo, nos 180 minutos, entrou o Galeano e mais uma vez ele foi muito participativo. É numa jogada onde o Pochettino já tem entrado no lugar do Marinho, o Tinga corta, o Pochettino domina errado, a bola sobe, o Ceará cria a jogada e oferece ao Fabiano, que faz o cruzamento, o Pedro Raul faz o gol de cabeça. A expulsão do Gaston é um gatilho para as outras coisas que vão acontecendo em sequência. Até o fato do Ceará se lançar o ataque também tem a ver com o gol do Fortaleza. O Ceará era mais discreto ofensivamente, mas sai com a possibilidade, se o Fortaleza faz 1-0 com 11 contra 11, era muito difícil o Ceará conseguir reverter, virar. Poderia até ter conseguido um empate ou totalmente dentro da normalidade, mas virar um jogo seria mais complicado. Poderia até ter ganho o título dessa forma empatando. Mas o fato é que com um jogador a menos, o Fortaleza foi muito mais frágil. E aí depois vem a mudança que o Kaiser entra aos 38 e em seguida ele machuca, o Fortaleza realmente praticamente fica um time nulo, ficou lançando bola lá no ataque, mas acabou não sendo um time tão efetivo. Esse é o segundo ponto. E para a gente ir para a reta final, para o terceiro ponto, eu não posso terminar esse vídeo sem falar de Pedro Raul. Quero destacar o Mugni, que fez um grande primeiro tempo, acima da média mesmo, assim, um cara que realmente foi muito comprometido a jogar. Tenho que exaltar o Brits, que fez muita falta no segundo tempo, fez muita falta nos outros jogos, um cara extremamente ali, às vezes meio dodói da cabeça, mas um cara muito necessário e que foi muito importante defensivamente para o Fortaleza. Mas, dito isso, Pedro Raul. Dos 5 gols que ele fez no Ceará, dos 6 jogos que ele fez, 5 gols. Dos 5 gols, 4 foram gols decisivos e importantes. Só contra o Maracanã, um que ele bate o pênalti e o jogo já está decidido. Todos os outros ele abre o caminho para o resultado favorável para o Ceará. E quando eu digo abre, é no sentido do placar do Ceará. Hoje ele não abriu o placar, mas ele faz o primeiro do Ceará, o gol que consolidou o título alvinegro.
Quando o Ceará traz o Pedro Raul, a expectativa era, a gente tem já uma engrenagem funcionando. A gente precisa de um cara para colocar a bola para dentro. E nesse curto espaço de tempo, o Pedro Raul deu essa resposta. É claro, é o começo de uma passagem que vai até pelo menos o final do ano. Mas o Pedro Raul já coloca o seu nome na história, sendo um cara importante para um título com a camisa alvinegra e deixa uma torcida que é tão carente de camisas novas esperançosa para o que virá no ano de 2025. Esses os 3 pontos desse jogo / título do Ceará, do bicampeonato cearense da equipe alvinegra em 2025. Você concorda com isso? Tem mais algum ponto que vale a pena destacar? Quem são as suas maiores, os caras do título? Quem são as decepções? Deixa aí nos comentários que eu quero saber também, tá bom? Se inscreve no canal, ativa as notificações e não esquece de deixar o like. E eu vou deixar aqui o link para você comparar como é que tinha sido o primeiro jogo da final, a vitória alvinegra, como é que foi hoje. Dá uma olhada nesse vídeo, tá? Grande abraço.